Deus abençoe todos vocês. Em primeiro lugar, quero pedir perdão aí pelo amadorismo, né, do vídeo, do áudio. Pode não ficar muito bom no seu aparelho telefônico, né, na sua mídia aí, mas eu creio que o que interessa nessa hora, né, e diante da necessidade, é o conteúdo. Então eu quero aqui, em nome de Jesus, compartilhar com vocês aquilo que Deus tem revelado ao meu coração. Eu sou o pastor Luiz, eu tenho procurado fazer a vontade de Deus, e entendo que uma das vontades de Deus para a minha vida é compartilhar com você, né, aquilo que Deus realmente tem anunciado pela sua palavra. Eu quero aqui compartilhar com vocês, em nome de Jesus, um texto que está no Evangelho de João, capítulo 3, verso 36. Uma palavra realmente poderosa, como toda a palavra de Deus é, e que traz entendimento, para que eu possa entender quem eu sou, quem eu não sou e quem eu posso ser, né? Então, o texto de João 3,36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O que esse texto quer dizer? Que não adianta eu dizer que eu creio em Deus se eu não creio em Jesus. Mas muitos vão dizer, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Mas existe uma forma correta de crer em Deus. Eu não posso crer em Deus do meu jeito. É por isso que existem tantas religiões, existem tantas seitas, tantos segmentos religiosos, porque cada um quer seguir o seu próprio caminho e confessam que creem em Deus, confessam que creem em Jesus. Só que a verdade ela é uma só. Eu não posso fugir disso. Então, quem é Deus e quem é Jesus? Deus é aquele que criou todas as coisas. E quem é Jesus? É o próprio Deus, pelo qual verdadeiramente ele se manifestou na terra. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é Deus na terra. Quando o Senhor anunciou o nascimento de Jesus, ele disse para Maria que o seu nome seria Emanuel, ou seja, Deus conosco, a presença de Deus com os homens. Isso foi real através da pessoa de Jesus Cristo, que é 100% Deus e foi 100% homem. Por isso nós não podemos achar que Jesus é menos Deus ou a criação de Deus. Não, ele é o próprio Deus, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Está lá em João capítulo 1, versículo 1. E diante desse texto, que é o que eu quero compartilhar com você nesta hora, eu quero dizer para você que não tem como eu separar a minha fé em Cristo e a minha fé em Deus. Porque crer em Jesus Cristo, crer em Deus é uma coisa só. Eu não posso crer em um e não crer no outro. E quando eu creio em Deus, eu creio em Jesus. E se eu creio em Jesus, eu vou crer em Deus, porque os dois é o mesmo Deus. Não existe deuses. Eu não sirvo a 3 deuses. Eu sirvo a um Deus só. Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, não existe essa divisão de que um é maior, o outro é menor e o outro é auxiliar. Não. Deus é único. O nosso Deus, ele é o Deus que criou todas as coisas. Foi Jesus que criou todas as coisas. Foi o Espírito Santo que criou todas as coisas. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É só para que a gente possa compreender a obra salvadora dele e a forma como ele atua. Mas é um único Deus. É o mesmo Deus. Amém? Para que fique entendido aqui. Então a palavra de Deus diz que se eu não crer no Filho, ou seja, em Jesus Cristo, eu estou debaixo da ira de Deus. E quem está debaixo da ira de Deus e quem não está debaixo da ira de Deus? Aquele que está em Cristo foi tirado dessa ira. Não está mais sob o jugo dessa ira. E aquele que não está em Cristo, aquele que não crê em Jesus, aquele que não se arrependeu dos seus pecados, aquele que não se converteu dos seus maus caminhos, aquele que não passou pelas águas, aquele que não nasceu de novo, esse de fato continua debaixo da ira de Deus. Eu estava debaixo da ira de Deus.
A humanidade está debaixo da ira de Deus. E aí você se pergunta, como um Deus amoroso que eu conheço pode de fato estar irado com a humanidade? Deus está irado por causa do pecado que eu cometi e que você cometeu. Mesmo que você talvez não reconheça que você pecou, eu digo para você que você pecou. Porque a palavra de Deus diz em Romanos 3, 23 que todos pecaram. E se a palavra de Deus diz que todos pecaram, é porque com certeza, de forma consciente, você errou, eu errei. E não foi uma nem duas vezes, foram várias vezes. Então é necessário que a gente reconheça isso, para princípio de conversa. Para que haja um arrependimento, um perdão, uma salvação, eu preciso confessar a Deus os meus pecados. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu erro e o deixa, alcançará misericórdia. Então, a ira de Deus está sobre o mundo, estava sobre mim. E o que eu precisei fazer para que essa ira de Deus não estivesse mais sobre a minha vida? Crer no Filho. E como que eu creio no Filho? Através da sua palavra revelada. Só existe um Jesus, não existe outro Jesus. Só existe um evangelho, não existe outros evangelhos. Só existe uma verdade, não existe outras verdades. Só existe de fato uma realidade a ser vivida, não existe outras. Tudo é fantasia, tudo é ilusão, tudo é mentira de Satanás. Mas se você não crê na Bíblia, aí é sua conta em risco, né? É claro que você é livre para crer, assim como eu fui livre para crer. Então, o que eu quero transmitir para você é aquilo que Deus tem revelado pela sua palavra ao meu coração e ao coração de muitos outros, que já entenderam isso, que já estão vivendo isso e que estão transmitindo essa realidade. Então, entenda, se você não está em Cristo, a ira de Deus sobre você permanece. Como? Porque desde o momento que você transgrediu a lei de Deus, que eu transgredi a lei de Deus, verdadeiramente, eu não estava mais debaixo da vontade de Deus. Eu saí dessa vontade. Eu reneguei essa vontade. Eu violei a santidade da palavra, da vontade do Senhor. E aí, diante dessa transgressão, é claro que existe uma punição. Eu não posso querer errar e depois não querer ser punido. Quando um criminoso mata alguém e você vê lá no telejornal, o que você pensa? Ele tem que ir para a cadeia, tem que pagar pelo que fez. Não é assim? E com Deus é a mesma coisa. Só que Deus é justo e nós não. Porque nós condenamos o criminoso, mas esquecemos que nós também somos criminosos. Porque ele matou uma pessoa. Mas quantas vezes em nossos corações nós também já matamos alguém? Já desejamos o fim da vida de alguém? De alguma forma já intentamos no nosso coração não só tirar a vida de alguém, mas intentar algum mal, alguma malignidade, alguma malícia. Então, para Deus, tanto no coração quanto por obra, tanto a intenção do coração quanto a realidade, para Ele configura em erro, em transgressão. Porque antes de Satanás querer ser igual a Deus, ele intentou no coração ser igual a Deus. Antes de Eva e Adão pecar lá no paraíso, eles intentaram esse erro, esse desejo, esse pecado no seu coração. Então, não é necessariamente preciso que você erre, que você faça o ato, faça a obra, para que Deus entenda que você transgrediu. Só a intenção já basta, só a intenção já conta. E aí é onde muitos estão enlaçados, porque Deus esquadrinha a mente, sonda coração, sabe exatamente o que você pensa, o que você imagina, o que você intenta. E é diante disso que Ele vai te julgar. É diante disso que Ele iria me julgar. E agora, qual é a diferença? Que aquele que está em Cristo não está mais sobre o jugo do pecado, não está mais sobre a ira de Deus. Mas quem não está em Cristo, a ira de Deus sobre ele permanece. Entenda que essa palavra permanece significa que ela já está. Se permanece é porque já havia uma ira sobre a vida dessa pessoa. E aí existia uma ira sobre a minha vida. E aí quando eu recebi Cristo na minha vida, em arrependimento, essa ira não estava mais sobre a minha vida. Mas quem não está em Cristo?
A Bíblia diz que essa ira continua, ela persevera, ela permanece sobre a vida daquele que não está em Cristo. E naquele grande dia, no dia do juízo, ele, diante dessa ira, vai te julgar. E diante desse julgamento, com certeza, ele vai te enviar para o inferno, um lugar onde ninguém deseja estar. As pessoas, muitas das vezes, até declaram: ah, mas o inferno é aqui. O inferno não é aqui. A palavra de Deus que diz que no inferno haverá choro, ranger de dentes, lá haverá fogo e enxofre, e ali haverá escuridão. As pessoas que forem para lá não vão voltar mais. Quando alguém é preso na terra, quando alguém comete um crime e é preso, fica ali alguns anos e depois sai, cumpriu a pena, sai. Alguns, em determinado lugar, é pena perpétua, né? Sentença perpétua, e ali fica até o fim da sua vida. Só que no inferno é por toda a eternidade. Então essa ira tem te alcançado e vai te alcançar até o fim, a menos que você tome uma atitude de fé. E aí eu não posso fugir da realidade. Eu preciso entender que se eu não crer em Jesus, eu não creio em Deus. Se eu não creio em Deus, eu não creio em Jesus. Como que eu creio em Deus e não leio a Bíblia? Como que eu creio em Deus e não me sujeito a Jesus, que é o próprio Deus? Então, não finja ser religioso. Não brinque com coisa séria. A eternidade está diante dos nossos olhos. Agora, se você quer passar a eternidade sob a ira de Deus ou fora dessa ira, aí você pode hoje tomar uma decisão. Amém? E para finalizar aqui essa palavra em nome de Jesus, quero abrir com você 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 23, aqui rapidinho, que fala algo interessante, né, a nosso respeito. Diz assim, ó: qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então, se eu creio em Deus, eu preciso confessar Jesus, assumir Ele como meu Senhor e meu Salvador. Se eu não assumir isso, eu estou negando o Pai que enviou Jesus. Porque se eu nego o Filho, eu estou negando o Pai. Agora, se eu digo que eu amo a Deus, que eu tenho fé em Deus, então, diante dessa fé, eu vou crer em Jesus e vou me submeter a esse Jesus, que veio basicamente para quê? Para salvar o pecador. Ele veio restaurar, ele veio salvar aquilo que estava perdido. Então Jesus veio com um propósito, se colocar como um sacrifício pela humanidade. E através da minha fé nele, verdadeiramente, eu recebo o perdão de Deus, o dom da vida e do Espírito Santo. E aí, a ira de Deus não está mais sobre a minha vida, mas agora eu passo a estar debaixo da graça de Deus. E aí, você quer estar debaixo da graça de Deus ou da ira de Deus? Se você crê em Jesus, você confessa o Pai. Se você crê no Pai, você deve se sujeitar ao Filho. Então, eu não posso fugir dessa realidade. Deus, dizem que existe muitos. Eu só conheço um. O nome dele é Jesus. Então, se volte para a palavra, para a realidade, para que você seja verdadeiramente uma nova criatura e tenha direito à vida eterna. Então, eu quero aqui, em nome de Jesus, fazer uma breve oração pela tua vida. Se você recebe essa palavra, se você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, coloca a mão no seu coração, quero orar por você em nome de Jesus. Pai, toma essa vida nas tuas mãos, abençoe esse homem, essa mulher, que verdadeiramente, ó Deus, ela possa tomar posse da vida eterna, que ela se arrependa, que ela de fato creia em Cristo como Senhor e Salvador, e que ela receba de Ti a vida eterna, que só o Senhor pode conceder. Eu quero aqui pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, que de fato teu nome seja escrito no livro da vida, que você possa procurar uma igreja evangélica para você congregar, aprender a palavra, tá bom? Buscar, receber o batismo nas águas, também buscar o batismo com o Espírito Santo, de fato está incluído ou incluída no reino de Deus. Deus abençoe a todos, tá? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.